gente começou com o Diego Eloy no primeiro momento, depois foi Yuri. Aí o Yuri foi de semana, nas 2 semanas. E você ficou agora, né? Sim. E depois o Samuel. Amanhã, o Samuel Feitosa. Semana Uhum. passada, o professor Jorge Lira, não sei se você conhece. Sim, sim. Foi O até professor Jorge, vice-reitor da UFC. isso. O professor Jorge Lira, ele é responsável pelo cientista-chefe do estado do Ceará. E aí ele tem nos ajudado muito. Ele é nosso líder do nosso grupo de pesquisa, né? Isso aqui. Sinal, tô Temos vendo aqui muito. que o Diego Eloy está aqui presente, né? E aí, Diegão, tudo bom? Meu chapa, cara, de muitas Olimpíadas aí. Tudo bom, macho? Meu parceiro, né, mano? Rapaz, tantas Rio Platense, uma Não, Olímpica, Olimpíada. não conte todas as nossas histórias. Deixa para outro dia aí. Outro dia a gente conta. Tem muita história boa, cara. Muita história boa. Ei, Diego, eu tô hoje de Odécio Fábio, viu? Só pra não. Tô sabendo, tô vendo aí. Eu que dei esse nome aí, viu? Diego aqui surgiu com essa ideia do Odécio Fábio, Fábio Odécio. Pronto, tá iniciando a gravação, beleza, Davi? Agora te apresentar. Pois, Fábio, eu vou te apresentar para tu poder apresentar já que tu é o mestre de cerimônia, eu vou fazer o papel da Annelise hoje. Tranquilo. Então, pessoal, boa noite. É um prazer tê-los todos aqui conosco, né, para mais esse encontro do Outubro Olímpico. Como o Fábio já bem falou, é um momento muito precioso para a gente, porque além de dar continuidade às nossas quartas-feiras de estudo, né, reunindo sempre uma média de 90 a 100 professores, estudantes, interessados, amantes da matemática no geral, para nós o Outubro Olímpico é literalmente dourado, né? Porque além da gente trazer uma temática forte, uma temática que há anos o Ceará destaca-se, esse ano o nosso país e o nosso estado foi brindado com, de repente, a maior comenda que a gente tem para a Olimpíada da Matemática, que é a IMO, né? Então, não foi planejado, mas veio bem a calhar esse momento. Então, eu sou o professor Odécio, sou professor do Instituto Federal do Ceará, né? Sou membro do GPMAC, é um prazer. E hoje quem vai conduzir os nossos trabalhos é o professor Fábio Sampaio, né, licenciado em matemática, especialista em matemática, membro do GPMAC e professor do Estado do Ceará, né, com boa experiência em Olimpíadas, do OBMAP na escola, numeratizar, etc. E hoje a gente traz aí o nosso convidado, né, professor Davi Lopes, o homem que não para, o homem que 1h da manhã está fazendo live no pré-IME, no pré-ITA, tudo no mundo, 1h da manhã eu com insônia, vendo as lives do Davi aí no Matemática por Diversão. Então, Davi, desde já, grato aí pela possibilidade desse momento aqui conosco, e Fábio, a palavra é sua. Valeu, Odécio. O Grupo GPMAC fica muito feliz com a tua presença, certo, Davi? É muito bacana. E aí, todo meu. Uma honra te apresentar, muito bacana. É muito legal a gente ter mais uma pessoa aqui que é, como eu disse até pro Diego, a gente como a gente, que tá ali, tá naquela luta todo dia, que como o Godés faz ali uma live 1 hora, tá ali o tempo ligado, é muito bacana. E aí o professor, ele é mestre, o professor Davi Lopes, ele fez o mestrado dele pela Universidade Federal do Ceará e é doutorando também na instituição. Professor de Olimpíadas de Matemática desde 2010, medalhista de ouro na OBM, né? Bem marcando na Olimpíada Brasileira, 2009, 2011, 2013. Homem é fera, viu? Medalha de ouro na OCM, que é a cearense é barra pesada. Medalha de bronze e de prata na IMA, não tem nem o que falar, né? Medalha de prata e de... Oi, diga lá. Não, é que quando eu ganhei a prata, faltou um pouquinho pro ouro, rapaz. Eu fiquei tão assim, mas esse ano chegou, né? Finalmente deu certo. Mas você foi uma inspiração, com certeza, para esses jovens que surgiu com o ouro, com certeza. A gente vai seguindo o caminho e puxando quem vem atrás para continuar na frente. Pois né? Geração passou para a próxima. É, isso mesmo, geração indo para outra. Medalhista de prata também, de ouro na IMC, 2012-14. Medalha de ouro na CIM, 2012, 13, 14. E no canal aí, show maravilhoso, Matemática por Diversão, galera, recomendo total aí. Quem não tá ainda inscrito no canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho lá, que é show de bola, viu? Recomendo total, 100%. Obrigado, professor Davi, é tudo seu. Opa, rapaz. E aí, amigos internautas, beleza?
Aqui eu não estou como matemático por diversão, mas estou aqui como palestrante, né? É um prazer estar participando aqui desse Outubro Olímpico, né? É muito legal ver diversos professores assim entusiasmados, né? Uma coisa que, nossa, até alguns anos atrás nem imaginaria que tivesse tanto professor interessado nisso, mas estou vendo aqui que o número de pessoas está só crescendo, assim, né? O Odessa até falou que vai chegar a umas 100 pessoas, eu estou vendo crescendo assim, e é uma honra, cara, é uma honra poder, enfim, passar um pouquinho, né, enfim, do meu conhecimento e tal, né. Vou falar aqui de um assunto que eu amo bastante, né, que é relacionado à geometria plana, que são justamente as transformações geométricas, que é uma coisa que cai com muita frequência em Olimpíadas, certo, de matemática, mas que ao mesmo tempo pode ser bem simples, né, e é isso que eu acho que traz a beleza encantadora aqui da matemática, né? Porque coisas aparentemente bem complicadas, falam muito loucão, difícil, você vai lá e resolve com conceitos que você vê que são simples. É por isso que a matemática ela é tão bela, né? Porque quando você chega, digamos assim, no âmago ali do conhecimento, você vê que, caramba, é tão natural assim. E tá entendendo? É isso que torna a matemática fascinante, né? Muito bem, então eu vou começar aqui a apresentar, tá bom, pessoal? E, bem, ideia show de movimentos rígidos. E aí, no caso aqui, eu preparei aqui uma sequência de slides, tá certo? E eu escolhi um título Transformando Geometria em Arte, né? Porque as transformações geométricas, tem muitas transformações, certo? Que a gente vai falar, vamos resolver alguns exemplos. Infelizmente, eu acho que não vai dar tempo de eu ver todas essas transformações conforme elas merecem, até porque, poxa, isso aí é um universo inteiro, assim, dentro da Olimpíada de Matemática, mas o que eu quero, pelo menos com essa apresentação aqui, é dar um gostinho inicial, né, do que você pode fazer, tá entendendo? E por que o nome Transformando Geometria e Arte? Transformando vem das transformações geométricas e arte é porque o cara, digamos assim, vocês vão ver que tem muita questão assim que, meu Deus, parece que não tem saída e tudo, você vai ver o negócio assim, você vai ficar babando, tá entendendo? Lembrando que as soluções que eu vou mostrar aqui, elas não são minhas, eu fui aprendendo ao longo da minha trajetória olímpica, né? Então, assim, acaba que... Por isso que muita gente fala, a Olimpíada não é o cara ser um gênio, é o cara estudar e se dedicar bastante. Ir lá, pesquisar, estudar os problemas, né? Porque as ideias não caem do céu, sabe? E se o cara, com certeza, tem muitas ideias, não é porque, brotou um monte de ideia assim do nada na cabeça, não. É porque ele estudou bastante, foi atrás de várias gerações passadas, foram passando isso para ele e ele foi acumulando, né? Então, Olimpíada, pesquisa, isso tudo requer muito estudo e muita dedicação, né? Como diria o Albert Einstein, né? 95% transpiração e 5% inspiração, né? Mas, enfim. Então, vamos começar aqui, tá ok? E, bom, deixa eu pular aqui. E como eu falei, né, transformações geométricas são ferramentas poderosíssimas para resolver problemas difíceis, pois mostra a naturalidade por trás de determinadas ideias como congruência, semelhanças e outras relações geométricas, né? Porque, como assim, né, a ideia por trás? Porque o que significa uma congruência assim na prática, né? Matematicamente, nós sabemos que tem que ter lado igual, ângulo igual e troço, mas a ideia por trás da congruência, ela se reflete em você aplicar o que a gente chama de movimento rígido, né? Então, por exemplo, eu tenho um triângulo aqui, aí, peguei uma cópia dele, né? Fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui eu estou mexendo ele, de modo que essa mexida não, digamos assim, mude esse plano, né? Ou seja, isso aqui é o que a gente constitui uma translação, que é o que a gente vai ver logo mais, né? Mas, por exemplo, eu poderia pegar esse cara aqui e dar uma torcidazinha, né? Eu teria uma rotação. Ou então, eu poderia dar uma refletida aqui do outro lado, meter um espelhão aqui, meter um espelhão aqui e ter a figura, só que meio que ao contrário, né? A figura espelhada, que é o que a gente chama de reflexão, simetria axial, tá entendendo? E no caso da semelhança, por exemplo, tem um triangulinho aqui, aí eu tenho, sei lá, um triângulo maior, né? Isso aqui, a pessoa pensa, os lados são proporcionais e tudo, mas na prática é como se, sei lá,
sabe aqueles projetorzão assim, né? Se bem que hoje em dia o pessoal nem usa mais tanto, né? A tecnologia, enfim, mexeu com essas... Mas, enfim, imagina você tá pegando um negócio aqui, pronto, uma lanterna, né? O pessoal gosta de fazer aqueles filmezão de terror, tá ligado? Botar a carazona ficar gigantão só pra meter o medo da criancinha, né? A família até que um dia eles estavam brincando com as minhas primas disso, eu botando a lanterna zona aqui, só que elas não ficavam assustadas, ela ria da minha cara, né? Eu ficava pensando, pô, que é isso? Mas enfim. Mas o fato é que isso aqui, esse negócio de você ampliar, naturalmente a gente vê na natureza, mas isso aqui constitui uma operação que a gente chama de homotetia, tá certo? Homotetia você pode definir vetorialmente, através de uma multiplicação por um escalar, mas na prática é isso, é você projetar uma figura em cima de um projetor paralelo ali para poder ela ficar maior ou menor, né? Dependendo do caso que você tenha, né? E o pesadelo dos terraplanistas, né? Terraplanista gosta muito de dizer que a Terra é plana porque não mapearam o Polo Sul, não sei o quê, aquela frescurada toda, né? Mas o que acontece, né? Eles estão tendo uma visão equivocada porque nos mapas a coisa se desenha de maneira plana, né? Só que o que acontece? Eles retiram um polo, geralmente é o Polo Sul, e aplica aqui uma coisa que muitos de vocês chamam, assim, o pessoal costuma chamar de projeção estereográfica, né? A partir desse ponto aqui, ele vai fazendo a projeção estereográfica, tá certo? Esse nome é meio complicado, né? Mas, enfim, estereográfica, tá bom? E aí, nessa projeção estereográfica, o mapa, ele fica algo mais ou menos assim, né? Tipo, o Polo Sul fica bem grandão, porque ele não preserva a distância, mas ele tem uma vantagem bem legal de preservar o ângulo entre curvas. Então, por exemplo, eu quero fazer uma viagem daqui para cá. Então, eu posso pegar uma curva aqui, né, que faz um ângulo tal, e fazer esse ângulo já no chão mesmo, que eu tenho certeza que eu vou alcançar. No plano, essa transformação que preserva ângulos entre curvas, mas transforma algumas dessas retas em circunferências e vice-versa, né, ela faz o que a gente chama de inversão, tá certo? Inversão, que é basicamente o quê? Pegar uma região de dentro de uma circunferência e mandar essa região de dentro para fora e a região de fora para dentro. E aí, quando se faz isso, ele faz de uma tal maneira que ele preserva ângulos entre curvas, né? Por isso que uma terra, por exemplo, um negócio redondinho, acaba ficando parecido com um plano, né? E aí os terraplanificadores e tal, rapaz, meu sonho é chegar pro terraplanista e falar, meu filho, bora transformar aqui, fazer uma transformação geométrica para você compreender, né? Mas, enfim, o fato é que compreender as transformações geométricas, ele não só te estimula a compreender o mundo, ele também te estimula, digamos assim, a compreender a matemática, a vê-la de uma maneira mais natural, né? Então, geralmente, quando você pensa no problema de geometria, o cara traçou uma paralela, construiu não sei o quê, ele não pensa aquilo ali tirando do bolso, não. Ele pensa em termos de transformações. E a minha intenção é começar a dar uma introdução nesse sentido para que vocês, com o passar do tempo, passem a sentir essas técnicas de maneira mais natural. Maravilha, pessoal? Alguma dúvida, se você quiser colocar aqui, tá certo? Podem comentar aí, tá certo? Qualquer coisa eu acho que o Fábio deve falar aí comigo aí para poder responder, tá certo? Acho que, pronto, ó, assim... Professor, o processo de inversão tem alguma coisa a ver com complexos? Então, não é bem o tema, mas você pode pensar assim, certo? De uma maneira com complexo, porque o que acontece? No plano, né? No plano, tá? Como é que a gente define aqui a operação de inversão, né? Você pega um polo, tá certo? E aí, para qualquer ponto fora do polo, tu define um ponto P', de tal modo que OP vezes OP', eles têm que estar alinhados nessa direção. Isso aqui vai ser uma certa constante, uma constante positiva, tá? E aí, o que acontece? Nos complexos, você pode, claro, ver o plano como sendo um complexo, né? Um argumento, módulo e tal, aquela coisa toda. E aí, se você considerar as operações que levam um complexo Z, um complexo da forma AZ mais B, dividido por CZ mais D, certo? Isso aqui são
o que a gente chama de transformadas de Möbius, tá bom? Transformadas de Möbius. Isso daí, ele caracteriza a composição de translação com rotação, com motetia, com inversão, reflexão e, enfim, essas transformações geométricas clássicas, certo? Qualquer composição de transformação geométrica clássica, ela pode ser reduzida a uma transformação de Möbius. Então, sim, tem muito a ver e é justamente essa transformação aí que permite com que a gente englobe tudo isso de maneira mais analítica, né? Então, tem sim a ver, tá bom? E aí, a gente vai ver algumas transformações clássicas, são translações, simetrias, rotações, ou motetias, vamos ver se vai dar um tempo, tá certo? Eu gostaria de ver aqui, mas, enfim, a gente vai revisar as propriedades e ver como elas só podem ser aplicadas em problemas de Olimpíada, né? E, no caso aqui, a gente vai ver que combinações dessas transformações geram outras transformações bem interessantes, também possuem teoremas abrangentes e bastante aplicáveis, né? Então, vamos lá começar, tá bom? Vamos falar de translações, tá certo? Vamos falar aqui de translações. Mas antes da gente falar, assim, mais alguma coisa vocês queiram perguntar, pessoal? Até deixando o chat aqui do lado para eu ir acompanhando, porque eu acho que é legal essa interação, né? Eu acho que ela fica bem bacana nesse sentido e eu posso conversar bastante, tá certo? Com vocês, então, precisando é só falar, tá bom, pessoal? Bom, translação, tá certo? A ideia da translação é você mexer o cara de um canto para outro sem, digamos assim, mexer na orientação dele, tá certo? Você mexe ele rigidamente, né, só tentando mudar de local. Vai ter sim. Já, inclusive, já vai ter resolução de problema aqui, tá bom? E translação, certo? Nada mais é do que uma transformação P que leva cada ponto P num ponto T de P igual a P mais A, onde A é um vetor fixo chamado vetor de translação. Por que a gente adota a coisa dessa maneira, né? Eu botei aqui umas figuras meio meméticas aqui, né? Quem acompanha o meu canal sabe que eu gosto muito de meme, né? Mas a ideia é o seguinte, pô, vamos pegar aqui a pontinha da orelhinha do Trollface aqui, certo? Peguei a orelhinha dele, aí eu levei ela de um canto para outro. Só que o que é que acontece? Se eu pegar, por exemplo, essa ponta da cabeça do Trollface, eu tenho que levar para um canto, mas esse canto tem que ser de tal modo que o Trollface não dê uma girada, não se distorça, nem nada. Ou seja, essa distância aqui, daqui para cá, ela tem que ser preservada daqui para cá. Ok? Esse comprimento e o paralelismo também, né? Porque se eu pegar o mesmo comprimento, mas botar aqui, ele vai estar um pouquinho girado. Então, pô, esse cara tem igual comprimento que esse e é paralelo. Então, isso aqui forma um paralelogramo, tá certo? Forma um paralelogramo. E por isso que a gente vai ter que esse carinha que leva daqui para cá tem que ser o mesmo cara que leva daqui para cá. Por isso que acaba se tornando aí um vetor fixo, tá certo? Então, por isso a gente fixa esse cara. E aí a gente chama a figura, né, esse T de F, né, da figura T de F é a translação de F. E aí a gente tem isso aí definido dessa maneira, tá certo? Então, essa figura 1 dá uma ideia. E aí o que é legal das translações é que se você compor translações, você vai acabar obtendo uma nova translação, né? E cujo vetor é o A mais B. Lembrando que aqui a gente está tomando soma no sentido de vetores, tá certo? Fazendo aquela soma de vetor mesmo, né? Que a gente já está acostumado a ver desde o ensino médio, né? E a ideia é justamente essa, por você somar, ver como uma junção, né, de duas operações, por isso que a gente tem indicado isso aqui, tá bom? Ok, mas vamos ver alguns exemplos de como é que a gente aplica isso em problemas, né, que foi até o comentário aqui do Eduardo Nunes, né, enfim, e o primeiro exemplo aqui que a gente vai olhar é o seguinte, certo? Vamos supor que a gente tem aqui ABCD e ABC''D', dois paralelogramas. Ou seja, vamos pegar aqui o A e o B, ok? E aí vamos pegar aqui o C e o D, tá certo? C e o D. Opa! Tem alguém com o microfone aí ligado, hein? Enfim. O C e o D. Só que aí ele pega outro cara, né? Ele pega
o selinho e o delinha, né? Mais ou menos por aqui assim, né? Essa figura é um esboço, tá bom? Selinha e delinha. E aí, o que ele faz, né? Ele faz uma baguncinha aqui, né? Ele pega... aqui, na verdade, pessoal, acabei esquecendo uma linha, tá bom? Mas, enfim, era para ser A, belinha, selinha, delinha, tá ok? Então, só modificar aqui um pouquinho. Aqui era para ser A, belinha, então tem um outro paralelogramo bem aqui, tá certo? Então, deixa eu puxar aqui. Aqui vai ficar belinha, selinha e delinha, né? E aí, que software eu uso para fazer esse desenho? Isso aqui é o Smooth Draw, tá certo? É o Smooth Draw, depois você pesquisa. Eu gosto bastante dele, cara. Aí ele quer que a gente prove aqui que esses 4 comprimentos aqui vermelhos, né? BB', CC' e DD', eles formam aí um triângulo possivelmente degenerado, né? Mas como é que a gente pode, digamos, ver as coisas aqui, né? Poxa, seria muito bom se desse para eu, sei lá, vamos pegar, por exemplo, esse segmento aqui, ó, tá bom? E vamos tentar fazer alguma translação, tá certo? Tentar puxar esse cara aqui para cá, tá bom? Então, deixa eu ver, talvez seja até uma boa, ao invés de pegar esse cara, que a figura vai ficar muito distorcida, vamos pegar o BB', tá? Vamos pegar o BB' e fazer uma translação daqui para cá, tá bom? Então, vou pegar esse cara aqui, como sendo o B, 2 linhas, só que aí o ponto é o seguinte, ó, perceba aqui que a gente já pegou um segmento azul com um segmento vermelho, né? Nós já juntamos aí 2 caras, tá certo? Já juntamos aí 2 caras, tá, aqui eu acho, tá certo. Acho que aqui eu troquei um pouco a ordem dos pontos, né? Então, A, B, C e D, ok. Que é importante a gente manter a ordem dos pontos aqui, né? Porque do contrário, as coisas não vão se encaixar, né? Inclusive, uma das coisas mais importantes quando você vai pensar em qualquer questão é ler o enunciado com atenção e tal, né? Aí a gente está pegando aqui esse comprimento aqui e esse bagulho meio coisadão aqui, né? Ok. Aí, ó, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse segmento azulzinho aqui, ó, e vamos tentar transladá-lo do B para o C, tá certo? Vamos tentar transladar aqui. Só que aí a gente não sabe se, sei lá, esse segmento aqui verdinho, que é o DD', se esse cara, quando a gente puxar ele aqui, por exemplo, o C', a gente não sabe se esse cara vai encaixar aqui perfeitamente. Seria muito bom, certo? Muito, muito bom mesmo que isso desse certo. Mas para isso aqui dar certo, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que esse comprimento aqui, ele vai ter que ser igual a esse daqui, né? Tem que ser encaixado aqui da mesma forma. Então, o que eu vou fazer, tá? A minha intenção é definir um ponto de tal modo que eu consiga esse paralelogramo e provar que eu tenho outros paralelogramos, tá certo? E a intenção é justamente essa que eu falei, tentar levar um segmento e levar o outro cara no mesmo ponto de modo a encaixar ali uma translação, tá certo? Então, você vê que assim, tipo, quando a gente pega, por exemplo, aqui, tome P, tá certo? Tome P tal que B', BCP é paralelogramo, né? Tipo, aí o cara vê uma solução assim, pô, o cara tirou uma ponta aqui do nada e tal, mas, galera, tudo tem motivo, toda solução tem uma motivação por trás, tá bom? E infelizmente os livros eles não costumam dizer muito essas motivações, né? Não costumam mais. O bom das aulas de Olimpíada é que a gente tem muito essa discussão de, pô, qual é a motivação disso, daquilo, tá entendendo? Mas o fato é que sempre tem, cara. É uma coisa que eu sinto até falta na sala de aula padrão, né? Enfim, essa coisa de buscar uma motivação. Porque isso é muito importante, que as coisas não são feitas sem motivo, né?
Bom, aí o que a gente vai querer ver é se esse cara, de fato, isso aqui é um paralelogramo, tá certo? D' DP. Porque se for um paralelogramo, o que é que eu posso fazer? Esse cara aqui, ó, fica igualzinho a esse, e no momento que eu mexer esse cara aqui para cá, esse cara mexe direitinho, a gente tem um encaixe perfeito, né? Então a gente vai tentar argumentar o porquê disso aí acabar acontecendo, tá bom? E aí, a gente já sabe que esse cara é um paralelogramo, então daqui a gente vai ter o seguinte, né? Então daqui a gente tem que B', isso aqui é paralelo, né? Ao PC, e no caso o B', ele vai ser igual ao PC, né? Em termos de comprimento aqui, só tirar essa barrinha, certo? PC. Só que a gente também tem que ter em mente que a gente tem uns paralelogramas aqui da área, meu irmão. A gente tem esse paralelograma aqui, a gente tem esse outro paralelogramo bem aqui, né? Aí quem foram os caras aqui que a gente mexeu? Tem esse cara aqui e esse daqui, né? E aí a minha ideia vai ser o quê? Eu vou sair pulando de paralelogramo em paralelogramo, tá bom? Vou sair pulando de paralelogramo em paralelogramo, e desse primeiro paralelogramo, eu já sei o que também, né? Eu tenho isso aqui paralelo a isso, eu também vou ter isso paralelo a isso, né? A gente vai ter que BC é paralelo a quem? BC é paralelo ao B'P, né? E eles vão ter o mesmo comprimento, tá bom? Eles vão ter o mesmo comprimento. Então, isso aqui vem justamente desse cara aqui ser paralelogramo, ok? Só que a gente tem o ABCD paralelogramo. Então, a gente também sabe que o AD é paralelo ao BC, ok? E a gente tem que o AD, ele vai ser igual ao BC, né? Por quê? Porque ABCD é paralelogramo, tá certo? Então, se a gente juntar essa primeira informação e essa segunda informação, tá bom? Então, juntando essas duas aqui, a gente vai ter o quê? Esse cara é paralelo a esse, tem o mesmo comprimento, né? Então, 1 e 2 implica que o AD é paralelo ao B'P, ok? E tem o mesmo comprimento. Só que aí, ó, pela recíproca, né, paralelogramo, isso aqui vai dar um paralelogramo, né? Então, aqui a gente tem que ADP D' é paralelogramo. Ok? Paralelo. Nossa, essa palavra é meio chata de escrever às vezes, mas enfim, você entendeu, né? Então, a gente já tem um novo paralelogramo, né? Que vai ser justamente esse rapazinho aqui, né? Eu sei que está mal desenhado, mas o importante é o argumento. E aí, o que a gente vai fazer? Esse paralelogramo aqui, ó, ele está coladinho com A, B', C', D'. Então, por exemplo, esse lado aqui, ó, ele é paralelo a esse, e é igual. Só que esse lado aqui é paralelo a esse. Então, juntando uma coisa com a outra, eu consigo um terceiro paralelograma aqui, né? A composição aí de translações, tá certo? Então, continuando aqui, né? A gente sabe que o AB', certo? Ah, e como isso aqui é paralelograma, né? Só terminando a argumentação, tem que sempre botar aqui o AB', ele é paralelo ao PD e tem o mesmo comprimento, né? Tem que ser paralelo, mesmo comprimento para poder ter o mesmo vetor. E aí, ó, como o AB', ele também é paralelo ao C'D', e o AB' é igual ao C'D', tá certo? Porque é paralelogramo, tá certo? Então, AB', C'D'. Então, daqui a gente tem, né, por transitividade, que isso aqui é paralelo a isso, né? Então, DP paralelo ao D', C', e o DP, ele vai ser igual a D', C', né? Então, isso aqui vai formar paralelogramo, certo? DP, C', D', paralelogramo. E com isso, a gente vai ter que o comprimento de D', ele vai ser igual ao PC', né? Então, esse comprimento vermelho, ele vai vir... deixa eu botar um verde aqui. Pronto, esse comprimento verde aqui, ó, ele vai vir justamente para cá. Só que aí, olha só, esse comprimento roxo, certo? Ele é quem? Ele é o BB'. Esse comprimento verde aqui é o DD' por translação.
E esse comprimento vermelho é o CC'. Ou seja, esses três caras já estão formando o nosso triângulo. Então, isso significa que o triângulo CC''P tem os comprimentos, né? Tem PB', CC' e DD' como comprimentos. Aí acabou, né? Vou botar como lados aqui, né? Para ficar mais como lados. E aí pronto, já era, né? Pois é, cara. E aí, e o que é legal é você ver que, pô, se eu colei dois paralelogramos, você pode andar entre eles, tá entendendo? Você pode andar entre eles. Por mais que aqui eu tenha a terminologia formal, que é importante, tem que sempre ter, até porque, enfim, né, você tem que garantir que a sua ideia seja algo concreto, né? Mas, enfim, é mais legal você ver isso aí, né? Por isso que é arte, meu irmão. Eu entrei ali. E o caso degenerado? O caso degenerado, ele ocorre quando o ponto P, ele cai na reta CC'. Porque, a princípio, a gente pegou um ponto tal que forma um paralelogramo. Mas a gente não sabe se ele cai na reta CC' ou não. Aí, se ele cair, aí é degenerado. Ok? Então, vou deixar aqui. Vamos para o próximo exemplo, tá certo? E, assim, talvez você já fique um pouquinho em choque, porque eu já vou pegar uma questão de ímã aqui, cara. Mas, como eu falei, questão difícil, ela sai com ideias simples, ok? Com ideias simples. Vamos pegar esse problema aqui da IMO 2005, que ele diz o seguinte: vamos supor que eu tenho um triângulo equilátero ABC, ok? E aí vamos supor que eu tenha pontos aqui A1, A2 sobre o lado BC, B1, B2 sobre o lado CA, e C1, C2 sobre o lado AB, de modo que o A1, A2, certo? A1, A2, vou fazer aqui mais ou menos na mão, B1, B2 e C1, C2 aqui, deixa eu só regular um pouquinho mais para cá, certo. Aí aqui eu vou pegar um pouquinho mais para cá, aqui eu vou pegar um pouquinho mais para cá, ótimo. Acho que agora o desenho está mais realista, assim. Pronto. A1, A2, BC, B1, B2, A, C1, C2. Ele diz que esse hexágono aqui, ele é um hexágono convexo, com todos os lados iguais entre si, né? E aí eu quero demonstrar que essas retas aqui, né, A2C1, B1C2 e A2B2, elas passam aqui por um mesmo ponto, tá certo? Então, eu quero explicar por que isso aí acontece, né? Mas o cara pensa o seguinte: rapaz, esse problema aqui parece ser bem simétrico, né? Tipo, aqui parece estar dividido o ângulo ao meio, né? Fazendo uma figura bem feitinha, a gente vê que tem uma simetria, mas o chato é que a gente não pode invocar uma simetria de maneira direta, porque esses triângulos aqui, nós não sabemos muita coisa sobre eles. Será que eles são triângulos congruentes, são iguais ou não? A gente não tem muita essa informação. E como é que a gente pode fazer para poder obter, ok, essa informação aí, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou, digamos assim, pegar esse triângulo aqui e vou tentar empurrá-lo ele para cá, tá certo? Vou tentar. Imagina que eu recortei esse carinha aqui, tá certo? Então, eu recortei ele aqui, ó. Eu vou tentar dar uma coladinha aqui. Aí, eu vou tentar pegar a mesma coisa com esse outro cara aqui e vou tentar dar uma empurradinha. Ou seja, começa ele aqui, aí vou deslocando, tentar encaixar aqui. Aí seria muito bom se esses dois pontos aqui, eles se encaixassem perfeitamente um em cima do outro. Tá certo? Seria muito bom que eles realmente se encaixassem aí, mas a pergunta é, será que eles se encaixam? Tá certo? Então, no caso aqui, o que é que nós vamos fazer, certo? Então, vamos aplicar, certo? Duas translações. Aplique duas translações. Aí a primeira translação vai ser o quê? Vai ser esse vetor aqui, que eu vou chamá-lo de vetor A, ok? E a segunda translação vai ser justamente esse vetor B aqui, né? Então,
Eu vou levar um ponto P mais A, e isso, ABC é equilátero, tá bom? E o T2 eu vou levar um ponto qualquer, um ponto P mais o vetor B. Maravilha? Aí, a questão é o seguinte, o B2, certo? A gente quer saber o quê? Esse cara aqui, ele vai ser levado em um ponto aqui, e esse cara aqui vai ser levado em outro ponto. Seria muito bom que ele se encaixasse para a figura ficar bonitinha. Mas vamos ver isso aqui, certo? Então, o B2, ele vai ser levado, né, através da translação T1 em B2 mais A, ok? E o B1, ele vai ser levado aqui através da translação 2 em B1 mais um vetor B. E aí, será? Não sei. Quer dizer, na verdade eu sei porque eu estou palestrando, mas enfim. Será que esses pontos aqui, em termos vetoriais, B2 mais A, isso aqui vai ser igual a B1 mais B, né? Isso aqui é verdade, se somente se, certo? O vetor B2, né, passando as coordenadas aqui do B2, B1 para o outro lado, B2 menos B1, foi igual a B menos A, né? Foi igual aqui a B menos A. Só que vamos observar com calma, tá? O B2 menos B1 é justamente esse vetor Czinho aqui, né? Então, esse vetor Czinho, ele fica bem aqui. Então, isso aqui é verdade se somente se o vetor A mais o vetor C for igual ao vetor B. Ou seja, vamos pegar aqui como é que a gente tem um vetor C, né? A gente tem um vetor C bem aqui, ok? E aí, o vetor A aqui, ele vai fazer um ângulo de 60 graus com o vetor C. Por quê? Porque essa reta suporte, ele vai dar 60 graus aqui. Então, o meu vetor A, ele vai estar bem aqui, formando um ângulo de 60 graus. Porém, isso aqui é verdade por quê? Porque o módulo de A é igual ao módulo de C. Por quê? Porque esses comprimentos são iguais, certo? B1, B2, isso aqui vai ser C1, C2. E o ângulo aqui, que os vetores A e C formam, certo? Ele vai ser, claro, olhando o ângulo agudo, tá certo? Isso aqui vai ser 60 graus. Então, isso significa que o módulo de A mais C, tá certo? Ele vai ser paralelo aqui. O A mais C, que seria essa resultantezinha aqui. Ok? Começa aqui, origem com origem, extremidade com extremidade. Esse cara vai ter o mesmo comprimento que o A com C, ok? Então, isso aqui vai ser igual ao módulo de A, vai ser igual ao módulo de C, ok? E, além disso, o A mais C, ele é paralelo, né? Paralelo a B. Na mesma orientação, né? Na mesma orientação. Só que, poxa, se eles têm a mesma orientação, mesmo módulo, mesmo sentido, eles são iguais. Então, daqui a gente tem que o A mais C é igual a B. Então, isso significa que o B1 e B2 vão para o mesmo ponto, tá? E aí, após as translações, certo? Então, translade. Né? Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai transladar esse triângulo aqui, o triângulo A, C1, B2, pelo vetor A, né, que é a nossa primeira translação, e translade, ok, o triângulo, cadê o nome? C, B1, A2, pelo vetor B. Aliás, pelo vetor B, né? Pelo vetor B, né? Então, as imagens de B2 e B1 coincidem, tá? Então, as imagens de B1 e B2 coincidem. E aí, a gente vai ter a seguinte figura, né? Coincidem. A gente vai ter o seguinte, pô, bem aqui, a gente já eliminou aquele pedação. E o que é que nós vamos ter, certo? A gente vai ter bem aqui esses comprimentos, esses três comprimentos são iguais, que vai ter o A, vai ter o C1, vai ter B2, que é igual ao B1, né? Seria na translação, né? Após aplicar a translação aqui. Então, botar uma linha aqui para diferenciar. E aí, isso aqui vai ficar C'.
E aí observe o seguinte, pô, esses três caras são iguais, né? Então, e esses comprimentos aqui também vão ser o quê, né? Vão ter a mesma coisa que, sei lá, x e y. Só que devido a esse fato aqui desse ângulo ser de 60 graus, né? E aqui também ser de 60 graus, certo? Chamar esse cara aqui de L de L, tá certo? Se aqui for 60 graus, esse, sei lá, chama esse ângulo aqui de alfa. Tá, vou chamar de 60 menos alfa, vai. Então esse aqui é o 60 mais alfa. E aqui fica 60 menos alfa. Aqui fica 60, 60 mais alfa. 60 menos alfa. Aqui fica 60 e 60 mais alfa. Ou seja, esses três triângulos, eles na verdade são congruentes. Então daqui a gente tem que o triângulo A1, BC2 é congruente ao triângulo aqui B1, CA2, que é congruente aqui ao triângulo cadê? A1, B1, C1, A, B2, né? Então, esses três triângulos aqui são congruentes, ok? E aí, o que é massa é que, poxa, eu já sei que esses caras aqui são congruentes. Então, devido a isso, o que é que nós vamos ter? Por exemplo, pega esse carinha aqui, tá? Então, vamos, sei lá, pegar aqui a cor verde, vai. Vamos pegar esse B2C2. Esse ângulo que está bem aqui, ele vai ser igual a esse ângulo que está bem aqui. Então, quando a gente considera esses três triângulos aqui, ó, eles também vão ser congruentes. E como eles são congruentes, aqui forma um triângulo equilátero, o A2, B2, C2. E como isso é igual a isso aqui vai ser mediatriz do lado A2, C2. Isso aqui vai ser mediatriz, e isso aqui vai ser mediatriz. E eles concorrem porque isso aqui é o centro do A2, B2, C2. E aí, com isso, a gente conclui o nosso problema, ok? Então, tá aí um problema de ímã resolvido, simplesmente puxando os triangulinhos de um lado para o outro, né? E essa que é a maravilha da matemática, porque o cara pensa às vezes que é um problema muito complexo, muito, nossa, assim, fora... Não, cara, são problemas simples, assim, mas que, digamos assim, eu não diria exatamente que requer uma criatividade, mas requer uma intimidade, tá certo? E você sentir essas ideias de maneira natural, né? E eu tento justamente expor isso aqui da maneira mais natural possível para poder vocês desfrutarem a maravilha da matemática, né? E é isso, velho. É isso aí. Ok? Alguma dúvida, pessoal, que vocês queiram perguntar aí? O alfa, então, na verdade, na figura da direita, eu não chamei esse ângulo de alfa, eu chamei de 60 menos alfa. Por que 60 menos alfa? Porque a soma aqui vai dar 60 graus. Então, o que é que acontece? Um dos ângulos é a média aritmética, né, dos outros três, 60 graus. Aí, ó, um vai ser o quê? 60 menos alguma coisa e o outro vai ser 60 mais alguma coisa, tá? Então, acaba que... é só um algebrismozinho aqui para, enfim, né, focando na média, né, nesse sentido. Focando aí na média, beleza? Mais alguma pergunta, galera? Vocês queiram fazer aí? Ok, então vamos lá, tá certo? Vamos falar aqui. Opa! Fica lá. Já pensou em outra ideia desse problema, Davi? Cara, então, quando eu era estudante, eu fiz o seguinte, certo? Eu, digamos, chamei esse ângulo aqui de alfa, aí isso aqui era 180 menos alfa. Aí o que foi que eu tentei fazer? Eu tentei, digamos assim, porque o meu objetivo era provar que são concorrentes. Só que aí algo me dizia que esse triângulo era equilátero. Então eu tentei calcular isso aqui por leis cossenos. Só que o problema é que eu não tinha esse ângulo aqui. E aí, para poder provar que era igual, eu precisaria desse ângulo aqui igual a esse. Só que aí, como é que eu fiz? Chamei esse lado aqui de x e de y. Aí eu calculei esse comprimento aqui, por lei dos cossenos. Aí eu botei esse comprimento aqui. Aí, o que é que eu fiz? Pô, isso é igual a isso.
Aí eu abri as contas, meu irmão. Né? Eu abri as contas. Né? E assim, não é bonito, eu não recomendo, mas, enfim, foi o que eu tentei. Né? Deu certo depois de um tempão, mas, enfim, não é muito bonito. Então, repetindo aqui o porquê que o segmento é uma mediatriz, tá? É porque é o seguinte, esse triângulo A2B2C2, a gente já viu que ele é equilátero. Então, esse comprimento é igual a esse. O B2C2 é igual ao B2A2. Mas o A1C2 é igual ao A1A2 também. Então, poxa, se eu tenho um segmento, esses dois comprimentos são iguais e esses dois comprimentos aqui são iguais também, o que é que acontece? No que eu baixar a perpendicular, vai bater no ponto médio. E aqui também. Então, isso forma uma mediatriz. Ok? E aí eu só fiz usar isso. Mais alguma dúvida, galera? Vocês queiram perguntar? Davi, se a gente pegar esse triângulo, por exemplo, C2, A2, B2 e C1, que na verdade é um quadrilátero, né? Uhum. E aí eu traçar o C1, A2 simplesmente, e virarem dois triângulos congruentes, provar que esses dois triângulos são congruentes, e fazer o giro para todos os triângulos fazendo o giro, só a reflexão. Também não poderia sair, né? Tá falando pegar uma simetria eu pego central, né? Isso, eu pego a simetria central, eu pego a reflexão aí do, por exemplo, C2, C1, B2. Sai porque, sim, pode sair, sai porque o que acontece? O B2 ele vai no C2, né? O C1 vai no A2, e aí como o A2B1 é igual a um A2, então ele também vai no outro cara. Então sim, você pode fazer isso também. Usar por rotação. Pois é. Cara, tem muitas saídas, né? Depois que você vê que os caras são congruentes, você consegue trabalhar com muita coisa assim, né? Inclusive, até agradeço já você ter falado aí sobre o lance da simetria central, porque é justamente o nosso próximo tópico aqui, né? Que a gente vai falar um pouquinho de simetrias, ok? E aí, basicamente, a gente tem dois tipos de simetrias, né? A simetria central e axial. Central, não sei quem foi que falou aqui no Viva, mas enfim, agradeço bastante. A central é você partindo de um ponto, refletir em torno dele, tá certo? Que é justamente o que acabava acontecendo ali naquela questão, né? E aí, eu estou colocando aqui S de A igual a 2A menos A com uma característica vetorial, né? Ou seja, sei lá, você tem um ponto O aqui, aí você tem o A e tem um simétrico em relação a A. Então, como esse cara aqui está no ponto médio, o meu O ele vai ser A mais simétrico de A sobre 2. Aí passa aqui esse 2 para cá, né, em termos de vetores. Passo o A para o outro lado. O simétrico de A, vetorialmente, ele vai ser 2O menos A. Certo? Então, por isso que a gente tem essa fórmula aí, né? Então, a simetria central ela é bem simétrica, né? Eu acho que não tem palavra melhor. Mas, enfim, né? E uma outra simetria bem bacana é a simetria axial, tá? Simetria axial, que é basicamente você refletir em torno de uma reta, tá? Ou seja, o seu simétrico, essa retinha aqui, ela vai ser perpendicular aqui, e o L ele vai dividir ao meio, ou seja, esse cara vai ser a mediatriz, né, do A, F de A, ok? E aí, o fato interessante aqui sobre simetrias axiais, né, é que é o seguinte, vamos supor que tu pega um triângulo, pegou um triângulo aqui, ABC qualquer, aí tu aplicou uma simetria axial, certo? Esse cara, né, quando você aplica a simetria, eu não sei como é que é o formato dele e tal, eu sei que vai ser mais ou menos simétrico, mas o fato é que esses carinhas aqui vão ser congruentes, só que, por exemplo, se você tem essa congruência no sentido horário, você vai ter a outra congruência no sentido anti-horário, tá certo? Então, respeitando essa orientação, você vai ter essa congruência aí, tá certo? Então, nós temos isso, tá certo? Esse principal fato aí que é uma coisa que pode ser usado bastante para a prova de Olimpíada, mas aqui eu vou para uma abordagem um pouquinho mais clássica, tá certo? Que é um exemplo, tá certo? De um teorema de cônicas que, digamos, no cursinho eu vi esse cara por meio de conta, tá certo? Uma demonstração por geometria analítica, pegando a equação da reta, mas quando eu descobri uma demonstração por geometria plana disso aqui,
eu fiquei fascinado, né? Como o Francisco Odécio disse aqui, quem não gosta, né, desse assunto, esse assunto é demais. Aí o que é que ele fala? Considere um ponto P pertencente a uma elipse com focos A e B, tá? Então, eu vou construir aqui o A e o B. Você vai fazer no GeoGebra aqui para ficar bonitona. Aí vamos pegar esse ponto P aqui, ok? Então, vou pegar o P. E aí, vamos traçar a tangente aqui, beleza? Traçar a tangente. E aí, o que é que ele faz, certo? Ele pega esses segmentos, PA e PB, e ele quer medir, certo? Quer medir aqui esse ângulo aqui, daqui para cá, e o ângulo daqui para cá. E aí ele quer que a gente prove que esses dois ângulos possuem exatamente a mesma medida, né? Isso aqui é inclusive o teorema de Poncelet, ok? Só que isso aqui vai ficar o quê, tá? Então, sei lá, vamos chamar esse ângulo aqui de alfa e esse ângulo aqui de beta, e eu quero provar que o alfa é igual a beta, tá bom? Ok, como é que a gente pode abordar esse tipo de coisa, né? Geralmente, quando a gente fala, o que é uma elipse, né? Muitos estudantes ficam com aquela mania, o Fábio Odécio, né? O Fábio Odécio. Aí, ó, a gente vai ter o quê, né? Quando a gente estuda geometria analítica, muita gente pensa o quê? O que é elipse? Aí o cara já vai meter logo aquela fórmula, né? x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1. E não é assim, cara, não é assim. Elipse, quer dizer, tá, tudo bem, se você colocar os eixos cartesianos corretinho, você tem isso aqui, mas a origem, a definição original da elipse, ela consiste justamente nos pontos, de modo que o PA mais PB, isso aqui seja uma constante chamada 2A, né, do eixo maior, tá certo? Então, a gente vai usar simplesmente esse lance da soma para poder encaixar um ângulo igual aqui, tá certo? A gente vai tentar usar isso aí, ok? Só que, o que é que vamos fazer, tá? Aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos supor que, sei lá, tem uma reta aqui, que passa por P, mas vamos supor que a tangente não forma ângulos iguais, certo? Então, tome a reta, certo? LP, tal que o ângulo que essa reta aqui, né, a reta LP por P, tá certo? A gente tem que lembrar disso aqui. LP por P, tal que o ângulo aqui do LP com PA seja igual ao ângulo que o LP faz com o PB. Será que é tangente? Certo? Será que LP é tangente? Ou seja, a gente vai fazer um raciocínio de geometria muito conhecido como Alô? o nosso... Opa! Professor, então, só uma pergunta aqui. Você falou que a elipse é o lugar geométrico dos pontos P com focos A e B, né? Tais que PA mais PB 2A é constante. Sim. Beleza, tranquilo. É só isso mesmo. Não, eu não tinha escutado direito a definição. Tranquilo. Eu nem conhecia, e valeu. Valeu, cara. E aí, aí você já percebe que só por essa definição o cara já fica mais tentado a pensar numa coisa de geometria plana, né? Então, será que esse cara aqui é tangente? Vamos supor que não, tá? Suponha que não, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui, tá certo? Vamos tirar essa tangente aqui por um momento, porque o que é que eu quero? Tá, aqui o GeoGebra ele faz figuras perfeitas, bonitonas e tal, mas o que eu vou fazer? Vou traçar esses carinhas aqui, eu vou tentar pegar um outro ponto aqui, porque, se ele passa por um ponto e não é tangente, ele vai intersectar a elipse em um outro cara. Sei lá, chamar aqui de C, tá ok? E aí, a ideia vai ser o seguinte, a gente vai tentar derivar um absurdo a partir daí, tá bom? A gente vai tentar derivar um absurdo, e como é que a gente vai poder fazer esse absurdo aqui? A gente vai fazer uma simetria, a gente vai refletir o cara em torno da tangente, enfim, dessa reta aqui, né, que seria o meu LP. Então, olha só o que é que eu vou fazer, certo? Eu vou pegar o simétrico aqui, vou chamar esse a linha de simétrico,
tá? Em relação ao ponto A. E eu vou chamar o B' o simétrico aqui do ponto B, tá? Então, A' e B', eles vão ser os simétricos. Acho que eu vou até deixar isso aqui um pouquinho mais... deixa eu só puxar aqui um pouquinho mais para poder ganhar um pouquinho mais de espaço para a gente trabalhar melhor, tá bom? E aí, o que eu vou fazer, certo? Então, suponha que não. Então, isso significa que LP toca elipse, ok? Elipse em um ponto C diferente de P, que nem a gente tem na figura, né? Então, a gente vai pegar aqui um cara, né, e a gente já sabe que esses ângulos aqui são iguais, certo? Ou seja, esse ângulozinho bem aqui é igual a esse ângulozinho bem aqui. E aí o que é legal de saber que esses ângulos são iguais é que quando eu reflito aqui, ó, pego o simétrico de B, tá? Pego o B' aqui. Então, quando a gente pega esse simétrico B', esse comprimento, ele é igual a esse, e esse ângulo aqui também é igual por simetria, tá certo? Então, se B' é o simétrico de B, tá bom? Simétrico de B relativo ao LP, então daqui a gente tem que o que vai acontecer? Tá, PB vai ser igual a PB', e a gente vai ter que o ângulo BPC, isso aqui vai ser igual a CPB', só que ao mesmo tempo, esse carinha, ele vai ser o A, vai ser, sei lá, vou chamar isso aqui de que, vai. Isso aqui vai ser o APQ, né, esse ângulozinho bem aqui. Então, o APQ, ele vai ser igual ao CPB, e daí a gente tem que o A, o P e o B', tá certo? São colineares, por ângulos opostos pelo vértice, né? Então, vão ser colineares. Aí, ó, como eles são colineares, aí a gente vai ter o quê, né? A gente vai ter que o comprimento AB' vai ser o AP mais PB', só que por simetria, o PB', ele vai ser AP mais PB, que é o 2A, tá? Agora vai vendo, porque o que a gente vai fazer? A gente vai pegar agora aqui, ó, o AC com o CB', tá? Mas o que a gente vai ter? O CB', ele vai ser igual ao CB por simetria, ok? Então, isso aqui vai ser igual por simetria. Deixa eu ver aqui, certo. E aí, consequentemente, nós vamos acabar tendo que o AC mais CB', isso aqui vai ser o quê? Vai ser AC mais CB, que vai ser também o meu 2A. Por quê? Porque o ponto C, ele está na elipse, né? Então, essa soma aqui de distâncias também vai ser isso mais isso, igual a 2A. Só que o 2A é o AB'. Então, daqui a gente tem que AB', isso aqui vai ser igual a AC mais CB. Só que foca nesse triângulo, ACB'. Nesse triângulo tem um lado cujo comprimento é igual à soma dos outros dois. E esse ponto C, ele é diferente, né, do ponto B. Então, com isso, eu tenho um absurdo, né? Então, daqui a gente tem um absurdo, né? Absurdo, porque o C é diferente de P. Então, isso significa que o LP é tangente, né? Então, LP é tangente. Opa, boa noite, Ricardo. LP é tangente. E aí, se ele é tangente, o cara que faz ângulos iguais só tem uma possibilidade de ser tangente. Então, forma ângulos iguais, e aí o problema está resolvido, né? Então, uma abordagem por geometria plana, né? E uma coisa que eu acho bem invocado é que, assim, questões envolvendo geometria espacial, resultados fabulosos, assim como as esferas de Dandelin e tal, o cara pensa que a demonstração é por geometria analítica. Não, é por plano, é usando simetria, comprimento igual e tal, né? E aí, com isso, tá entendendo? O cara passa a ver, digamos assim, esse estudo das cônicas de uma maneira mais interessante, né? Mais diferente,
né? Então, assim, as simetrias, ela ajuda muito nesse sentido, né? Eu gosto muito de... Eu passei a gostar muito de cônica depois que eu vi isso aqui, cara. Vocês têm uma ideia. Ok? E é isso aí. Alguma dúvida, pessoal, que vocês tenham sobre a resolução aqui? Exatamente, simetria axial. Simetria axial. Ok? Bem, então, deixa eu ver aqui. Vamos ver se dá tempo de falar desse cara aqui. Sim. E um exemplo bem bacana, certo, de como a gente pode aplicar simetrias, foi essa questão aqui da IMO, né? Perceba que eu estou sempre alternando entre uma questão, digamos assim, mais estilo clássica zona e um problema de Olimpíada, né? Até porque aqui é outubro olímpico, né? Então, simetricamente falando, muito legal, né? E vocês vão ver que as ideias, assim, elas costumam aparecer também problemas, né? E vamos ver esse daqui, né? Ele diz o quê? Você tem um hexágono convexo com AB igual a BC, que é igual a CD. Enfim, né, os lados consecutivos eles vão ser iguais. E aí ele diz que o ângulo BCD, tá? Então, eu tenho aqui o B, o C e o D, ok? B, C e D. Aí aqui a gente vai ter o quê, né? O EFA, B, D, E, F, certo? Aqui o cara tem que tomar uns cuidadinhos aqui, né? Então, só ver aqui, certo? Vai ser algo mais ou menos assim. Né? Tô fazendo isso aqui, tá? Na verdade, isso aqui seria o B, o C e o D, ok? Fazendo um esboço, tá? Para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, né? E aí, agora que vem um negócio estranho, né? Porque, tá, ele disse esse cara aqui é 60, esse aqui é 60 também, né? Boa noite, Flávio, boa noite. E aí sejam G e H, dois pontos no interior do hexágono, tais que AGB, tá? AGB seja igual ao DHE, que seja igual a 120 graus, né? Então, a gente vai pegar aqui esse ponto G, né? O ponto G é bem interessante. Aqui vai ficar 120 graus aqui. Vocês já vão entender por quê. Bom, e aí bem aqui a gente vai ter o H, que ele vai ter 120 graus, né? E aí ele quer provar que o AG, tá? Então, agora a coisa vai ficar mais violenta, né? Porque aí vai pegar o quê? AG com GB, com GH, com DH e com HE, e a gente vai comparar esse cara aqui com ninguém mais, ninguém menos do que esse CF, meu irmão. Rapaz, o negócio aqui tá bizarro, velho. Bizarro, bizarro mesmo, né? E aí, como é que a gente vai, digamos assim, resolver esse problema aqui, né? Professor, os lados são todos iguais do hexágono? Sim, AB igual a BC, igual a DC, que é igual a DE. AB igual a BC, que é igual a DC, DE, EF e FA. É o hexágono equiângulo, né? Embora não... Aliás, ele nem regular né? Por causa que tem dois ângulos não, de... Mas ele fala AB é igual a BC igual a DC. Aí vírgula. DE é igual a... verdade, ó. Só para você, AB igual a BC, que é igual a CD. Na verdade, ó, esse carinha aqui, ele Isso. tem... Pronto. Isso. Piorou, só para piorar o problema, meu irmão. Aí... para dificultar. Só para... Enfim, né? Mas não se preocupa não, que aqui a gente vai desenrolar bastante, tá certo? Agora, a grande pergunta que a gente tem é o seguinte, pô, primeiramente, né, vamos fazer algumas observações, né? Quando o cara está encarando o problema de IMO, o cara, digamos assim, não vai ter a solução entregue de bandeja, né? Como, sei lá, fazendo paralelo aqui numa partida de futebol, né? Você não espera que, pô, no final de Copa do Mundo o cara vai fazer gol, assim, aos 10 segundos de jogo. Não. Tocar a bola ali, estudar o jogo e tal. Uma hora as oportunidades aparecem. Então vamos começar estudando aqui o jogo, tá? Então vamos chamar o A de AB, que é igual a BC, que é igual a DC. E aí segmento B, né? Valeu aí.
Eu não sei se eu fico triste ou feliz por você ter falado isso, mas enfim, né? A gente tem que fazer o que é certo, né? E pronto. Tem alguns outros comprimentos que são iguais a B, porque, por exemplo, a gente tem que o BC é igual ao CD, e esse ângulo aqui, BCD, é 60 graus, né? Então, daqui a gente tem que o ângulo CDB, ele vai ser igual ao CBD, que vai ser 180 menos 60 sobre 2, né? Que é 60 graus também. Então, daqui a gente tem que o triângulo BCD é equilátero, né? Isso aqui vai ser um triângulo equilátero. Então, daqui a gente tem que o BD também é igual a A. Né? Então, esse carinha aqui também é um tracinho e mede A. E de maneira semelhante, você vai ter esse cara dois tracinhos e sendo igual a B. Né? Então, analogamente, certo? A gente vai ter que o EA, quer dizer, é igual a B. Ok, agora, tá, a gente já sabe mais ou menos como é que é o formato dessa figura, mas a questão é, como é que a gente vai mexer com ponto G e com ponto H, tá bom? Vamos supor aqui que, tem um segmento aqui e aqui eu tenho um ângulo de alfa, tá? A única coisa que ele diz é que esse ângulo aqui é 120, né, que seria um ângulo alfa aqui. Pergunto, onde esse, sei lá, se eu fixar esse ponto aqui, fixa esse e fixa esse, por onde é que esse ponto aqui ele tem que variar de modo que esse ângulo permaneça constante, né? É um arco capaz de tamanho alfa, né? Exatamente, o arco capaz de 120 graus, né? Então, no caso aqui, a gente já sabe que, ele tem que estar aqui num arco de circunferência, né? Tem que estar no arco de circunferência, então, isso aqui seria o arco capaz, ok? E aí, vamos olhar aqui o arco capaz de 120 graus, tá? Então, olhando o arco capaz de 120 graus... É interessante olhar para o centro dele, eu acho, né? Pois é, pode ser. A gente vai investigar, cara. A gente vai investigar aqui porque... enfim, pode ser que... assim, vamos ver aqui o centro, tá certo? Mas uma coisa que eu quero lhe dar é o seguinte, ó, perceba que em todos os casos, ó, esses segmentos vermelhinhos são segmentos que a gente quer somar para ver se vai dar alguma coisa nesse sentido, né? Para ver se vai dar alguma coisa nesse sentido. E aí, o que nós vamos fazer aqui, tá? A gente vai tentar... Deixa eu ver aqui. Isso. A gente vai tentar manipular alguma forma aqui para poder calcular o BG mais GA, certo? Então, vamos supor que esse cara aqui seja 120 graus. Eu vou deixar os pontos aqui um pouco de lado, vou chamar aqui de P, Q, R. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o S de tal forma que o QRS ele seja um equilátero, certo? Ele seja um equiláterozinho aqui. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar esse PS aqui, tá certo? Então, eu vou provar que o PQ, certo? Mais o PR, isso aqui vai ser exatamente igual ao PS, tá bom? Então, a gente vai fazer esse lema aqui, ok? Então, o lema QRS é equilátero. Então, PQ mais PR, isso aqui vai ser igual ao PS, né? E isso vai ser bom porque eu vou trocar dois segmentos por um só. Isso vai simplificar em muito o meu problema, né? Pode fazer por Ptolomeu, né? Você pode fazer por Ptolomeu, né? Ou você também pode fazer por rotação, né? Uma maneira de fazer por rotação seria o seguinte, você marca aqui um ponto de tal forma que esse comprimento seja igual a esse. Aí, ó, esse ângulo aqui tu chama de alfa, né? Esse aqui vai estar olhando para esse cara. E como aqui é alfa, porque o quadrilátero é inscritível, esse cara aqui vai ficar 60 graus, né? Então, esse aqui é igual. Então, aqui fica 60 menos alfa. E aqui vai ficar alfa de novo. Então, esse triangulinho aqui, ele vai ser congruente a esse triangulinho aqui. Então, você também pode fazer assim. Tem várias maneiras, tá certo? Acho que a mais curta é por Ptolomeu mesmo, mas você pode fazer isso aí também. Por definição, quem é o S?
O S é tal que o QRS é equilátero. Ah, tá, tudo bem. É, Tá? dá pra fazer com Ptolomeu, sim. Uhum. Então, Ptolomeu é mais rápido, você já conhece, né? Então, mete Ptolomeu, tá? Aí já vai ter o quê, né? PS vezes QR. Isso aqui vai ser igual a PR vezes QS, né? Mais PQ vezes SR, né? E corta tudo aqui. Aí a gente tem que PS, PR mais PQ, né? E aí isso é interessante porque isso daqui nos incentiva a construir essas circunferências e a construir esses outros caras lá de fora. Mas para fazer essa construção, eu vou precisar de mais um espaçozinho aqui, tá? Então, deixa eu só... Talvez seja até bom eu fazer uma nova figura aqui, certo? Para poder a gente... Enfim, até para poder deixar esses caras um tanto mais diferentes, né? Já que eles não são exatamente iguais, mas... vamos lá, né? Deixa eu botar um pouquinho para cá e para cá, assim, né? E aí, sei lá, prolongar um pouquinho mais aqui, assim. Vou tentar deixar aqui sem ser tão reto, mas tá, ele disse que é um cara mais convexo. Eu vou tentar pegar um pouquinho mais, pegar o B menor do que o A dessa vez. Quem sabe aí a gente tem uma figurinha mais simétricazinha, né? Tá, a figura não ficou exatamente convexa, mas o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou construir aqui esses triângulos equiláteros justamente para poder cumprir lá as condições do lema, tá certo? Então, aqui vai ficar o B, o A, aí, sei lá, C, D, E, F, né? E aqui eu vou, sei lá, vou chamar esse cara de F', esse aqui de C', tá certo? Vou chamar esse cara aqui de F' e de C'. Então, daqui a gente vai ter o quê, né? Então, no caso aqui, construa, tá certo? Construa C', F' externamente, tal que os triângulos AC', e os triângulos D, F' sejam equiláteros, ok? Equiláteros. Aí, ó, esse cara aqui é B, 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 enfim, né? Tudo B aqui, né? Aqui vai ficar A e AB aqui. E aí, se você for observar, certo? Em relação à reta BD, tá? O que é que nós vamos ter? A gente vai ter esse triângulo aqui congruente a esse daqui congruente a esse, enfim. Você vai ter figuras congruentes aqui, né? Pela junção de triângulos congruentes. Então, você tem uma simetria, né? Em relação à reta BE, uma simetria axial. Então, no caso aqui, como a gente tem que o triângulo BED é congruente ao triângulo BEA, né? A gente tem que o triângulo DEF' é congruente ao triângulo AEF e Aí o você triângulo... pode tomar uma reflexão, né? Por EB. Isso. Exatamente. Aí vai ficar B, AC', então daqui a gente tem que, no caso aqui, D e A, né? F e F', por isso que eu chamei esses caras de C e C', né? São simétricos, né? Simétricos relativo a quem, né? Vão ser simétricos relativo ao BE, né? Vão ser simétricos. Só que aí, ó, o que é que a gente tem? Ele quer comparar o comprimento CF, né? A gente queria comparar o segmento CF. Só que aí, ó, os nossos pontos estão girando tudo em torno desses outros caras. Mas não tem problema, porque um é simétrico do outro. Então, por essa simetria, a gente acaba tendo que o CF, ele vai ser igual ao C'F', né? Vai ser igual ao C'F'. Só que vamos ver aqui por outro lado, tá? Por outro lado, deixa eu só tá, eu só estou dando Ctrl Z aqui porque eu vou fazer uma cópia desse cara. Aí eu dou Ctrl Y aqui de novo só para voltar. Ok. Então, ó, por outro lado aqui, o que, que nós vamos ter? A gente vai ter aqui justamente os pontos
G e H, tá certo? Sei lá, o G e H podem estar mais ou menos por aqui. E aí, que nós vamos ter, né? Então, pelo lema, tá? A gente sabe que o BG mais GA, isso aqui é exatamente igual ao C'G, né? Por isso que a gente construiu os triângulos equiláteros. O DH mais HE, isso aqui vai ser igual ao HF'. E, bom, e o GC, GH é o GH, tá? Aí, quando a gente soma, né, aquela soma bizarra, a princípio, né, que a gente destacou aqui bem no começo, que seria justamente esse carinha aqui, ele vai ficar o quê, né? Aqui, ó, a gente tem o GA, que é o AG, GB, que é esse cara, o GH tá bem aqui, o DH tá bem aqui, o HE tá aqui. Então, isso aqui vai ser igual ao C'G, ok? C'G, mais GH, mais HF'. Só que isso aqui, né, pelo fato de a menor distância entre dois pontos aqui no plano ser uma reta, né, acaba que, sei lá, você tem aqui o C', você tem o H e o G, né, H e G, você tem aqui o F', né, então isso aqui vai ser maior do que igual que o C'F', que é exatamente o CF. E aí acabou com uma bela de uma desigualdadezinha triangular, né? Então, assim, a gente usou a simetria do problema para poder encaixar as coisas conforme a gente queria. A gente usou o lance do cara ser 120 graus para poder encaixar um arco capaz e construir outros triângulos equiláteros, né? Então, não é uma coisa do tipo, eu construí um triângulo equilátero, eu peguei um negóciozão assim, circunferência do lado. Não, tudo tem um motivo, tá certo? O 120 graus. Por que a gente foi atrás do arco capaz? Porque, pô, é um cara aqui que tá variando. Tá variando tal que o ângulo é 120. Então, é interessante pegar a circunferência. Aí, pô, esses dois comprimentos aqui dá igual a esse. Aí vocês já se tocaram logo. Ptolomeu, precisei nem fazer nada aqui. E aí, as coisas vão fluindo, né? Então, assim, a Olimpíada de Matemática é isso, tá entendendo? A Olimpíada de Matemática não é você, ter uma ideia explosiva do nada. É você ir juntando várias ideias que, a princípio, são naturais e acreditar que a junção delas vai dar algo muito bom, tá entendendo? E... sim, uma prova alternativa, né? Então, vamos falar aqui, eu vou até abrir uma observação aqui, que eu acho que até legal por envolver a ideia de rotação, tá bom? Por envolver a ideia de rotação, que é o seguinte. Vamos... prova por... eu vou botar uma rotação entre aspas, porque vocês vão ver que, na verdade, é uma congruência que acaba se encaixando e dando muito certo. Muito, muito certo. Mas, enfim... Já provou qual teorema? Ou... aquele lá do lema que a gente usou. tá. Então, Okay. era QRS, né? Era aqui. E aí, botar aqui prova do lema, ok? E aí, vamos pegar esse ponto P, né? Aí, qual é a ideia? A ideia, ela consiste em você fazer o seguinte. Vamos marcar aqui um ponto T de tal forma que o PQ é igual ao PT, tá certo? Então, seja T pertencente aí ao PS, tá certo? De tal modo que o PT seja igual ao PQ. Se a gente provar que isso aqui é igual a outro cara, maravilha, né? Então, daqui a gente tem o seguinte, que como esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo, né? E esse ângulo é 60 graus, vai ser 60 graus aqui, então, QPT, isso aqui vai ser igual ao QPS, que vai ser igual ao Q, isso aqui porque QPRS, cíclico, né? Então, QRS, que é igual a 60 graus, então daqui a gente tem que o triângulo PTQ é equilátero, né? Então, isso aqui vai ser equilátero, ok? E aí, com isso, a gente tem que o QT também vai ser igual, né? Então, QT vai ser igual ao PQ, ok? A gente vai usar isso aqui. E além disso, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, esse ângulo aqui mais escurinho vai ser o 60 menos alfa, ok?
Então, isso aqui é a primeira parte da construção. A segunda chama alfa de RQP. Então, daqui a gente tem que o TQR, ele é 60 menos alfa, né? Porque triângulo equilátero tem ângulo de 60 graus. Aí aqui, ó, para poder somar o RQS, ele é 60, aqui eu tenho 60 menos alfa. Então, eu preciso que esse cara seja alfa também, né? Então, daqui a gente tem que, como o RQS, ele é 60 graus, nós temos aqui que o TQS, ele vai ser o 60, tirando o 60 menos alfa, que vai dar exatamente o alfa aqui, né? Então, ó, agora compara o seguinte, a gente sabe que o PQ é igual ao QT, a gente sabe que o ângulo PQR, ele é igual ao alfa, que é a mesma coisa que o TQS, e a gente sabe também que o QR, ele é igual ao QS. Por quê? Porque é um triângulo equilátero, né? Os três lados são iguais aqui. E aí, com isso, a gente acaba tendo que os triângulos QPR é congruente aqui, o QPR é congruente ao QTS, pelo lado angulado, né? Então, com isso, a gente tem que o PR, ele é igual ao TS. Então, daqui a gente tem, ó, que o meu PS, ele é o quê? Ele é PT mais TS. Só que o PT, ele é o PQ, né? E o TS, a gente acabou de ver que é o PR, ok? E aí, acabou o lema aqui, demonstrado simplesmente com uma construçãozinha, né? Uma rotação. E a motivação dessa rotação, ela se deve ao fato, né? De que, poxa, eu quero quebrar o cara aqui em duas partes, uma com essa e uma com essa. Então, esse triângulo aqui seria muito bom eu girar esse triângulo de modo a ele encaixar do outro lado, o que é possível. Por quê? Porque esse ângulo aqui é igual a esse ângulo, então imagina tu girando esse triângulo até ele encaixar aqui do outro lado. Onde é que o P vai se encaixar? Num certo ponto. E aí você vai atrás das propriedades desse ponto. E aí você vê que a coisa, ela dá bem certinho nesse sentido, né? Professor, eu poderia chegar no mesmo resultado partindo de QP igual a... Tá, QP igual a QT. Deixa eu ver aqui. Então, aqui complica um pouco mais, por quê? Porque tu não sabe se esse ângulo aqui é 60 graus, né? Não vai saber se o PQT é 60. Aí, por que é interessante partir do PQ igual a PT? Porque, além de tu ter isso aqui igual a isso, tu tem esse ângulo 60 do quadrilátero descritivo. Ou seja, tu tem a mesma natureza de informação, só que com um dado a mais. E isso te dá uma mobilidade melhor, né? Isso. Fica mais complicado assim, né? E aí é isso. Beleza, gente? Alguma dúvida aqui que vocês queiram perguntar? Ok. Muito legal. Muito legal. Essa ideia intuitiva é mais interessante do que até mesmo o uso de Ptolomeu. É o uso de Ptolomeu sem usar Ptolomeu. Muito legal. Pois é, exatamente isso. Né? Você vê como o teorema de Ptolomeu também tem essa raiz, né? De você construir o ponto aqui, de tal modo que isso aí acontece, né? A ideia é justamente criar essa rotação, né? Então, posso sim. Tá? Posso sim. Tá? Vamos começar da primeira. Eu acho que a gente poderia pegar isso aqui. Mas calma aí, já acabou o seminário? Não, então, me falaram que era até as 7h30. Ainda tem muito slide aqui para rodar. Se vocês quiserem, eu fico. Se vocês quiserem, só bora. Né? Só tô botando aqui os slides porque o Giovanni pediu o print, né? Então, aí continua, né? Então, assim, só para não esticar muito tempo, vamos falar um pouquinho aqui de rotação. Eu não vou resolver os exercícios que eu selecionei de rotação, até porque esse lance do Ptolomeu eu acho que ele encaixa muito bem nesse sentido, né? Então, no caso aqui, a ideia da rotação é rotacionar em torno de um centro, tá? É rotacionar. E a principal propriedade é que, assim,
Vamos supor que tu tem um segmento bem aqui e você tem a imagem dele obtida aqui por rotação. Então, quando tu prolonga esses segmentos, isso aqui vai me formar um ângulo de rotação, né? Ou seja, você vai ter quadriláteros inscritíveis em toda parte aqui, né? Por isso que, quando você vê circunferencial, é muito bom pensar em rotações. E, além disso, é claro, você vai ter esse comprimento igual a esse, né? Porque a rotação preserva o comprimento aí, tá certo? Então, mas aqui tem uma coisinha... essa aqui é bem parecida com a outra, tá certo? Deixa eu ver aqui. O que eu queria falar aqui com vocês, que é mais diferentinho, é a questão de composição de rotações, tá certo? Então, vamos supor aqui que, sei lá, por exemplo, eu peguei uma figura aqui, sei lá, uma figurinha aqui, aí eu rotacionei ela, tá? Aí rotacionei aqui para um outro lado, a partir da primeira rotação, aí pego um outro centro aqui, e aí eu aplico uma outra rotação. Aplico outra rotação, e aí, o que acontece? Vamos supor que esse cara aqui girou de um certo ângulo alfa, e esse cara aqui, vou manter o sentido aqui, certo? Ele, tá, vou pegar no sentido anti-horário, vai, tá, vai ser alfa, e esse aqui girou de um certo beta, né? Obrigado aí, Alfredo. Aí esse cara aqui girou de um certo beta. Aí o que acontece? Se eu girei primeiro de alfa e depois girei de beta, o cara vai ter girado da soma dos ângulos, alfa mais beta. Isso aí, ok, é até intuitivo de se pensar. O problema é, beleza, se ele girou de alfa mais beta, cadê o centro de rotação? Cadê o centro de rotação? E aqui eu vou descrever uma maneira, tá certo? Embora não vá dar tempo da gente provar isso aqui, mas eu vou descrever uma maneira da gente descobrir esse centro de rotação, tá bom? No caso aqui está um argumento um pouquinho mais elaborado sobre essa questão de junção de ângulos, mas como a gente faz para poder descobrir o centro, tá? Que a gente vai fazer o seguinte, qual é a principal ideia, tá? A ideia vai ser você... vamos supor aqui que eu fiz uma rotação de um ângulo alfa e de um ângulo beta. Então, como é que eu vou fazer aqui? Pega esse centro de rotação, tá certo? O que a gente vai fazer aqui? Quando você pega o primeiro centro e aplica uma rotação em torno dele, ele é levado nele mesmo. Ou seja, após a primeira rotação, esse cara fica fixo, certo? Acontece que ele vai mudar para um outro canto na segunda rotação, vai mudar para um ponto O1', de modo que, enfim, o O1, O2 é igual ao linha O2, esse ângulo O1, O2, O1', ele vai ser beta, tá? Então, aqui no caso eu já estou botando o resultado final, mas a ideia é essa, você fixa uma rotação, certo? E aí você depois gira o resultado aqui, né? Então, sei lá, o resultado aqui vai ser deixa eu ver aqui, isso. O O1' aqui, né? O1', onde esse ângulo aqui, ele é beta, tá? Aí, o que ele vai fazer? Você faz a mesma coisa com o O2. A rotação em torno do O2, isso aqui vai levar para um ponto O2', e aí depois, quando tu rotaciona por O2, vai levar no ponto O2', tá? Enfim, vai ser um pouquinho meio chatinho e tal, fazer esse desenho, mas o que é legal é você ter o seguinte, tem em mente que o centro de rotação, ele vai ter uma igual distância, tanto do O1 quanto do O', por quê? Porque esse cara é a imagem desse, e do O2 duas linhas. E aí, com isso, você vai ter que esse ponto O é a interseção das mediatrizes, certo? L1, L2 de O1, O1' e O2, O2'. Só que isso daí, a interseção dessas mediatrizes, do O1, O', e O2, O2', esse L1 ele vai passar por O1, certo? E vai formar um ângulo alfa sobre 2, e o L2 vai passar por O2 e vai formar um ângulo beta sobre 2, por causa do circuncentro, né? Enfim, se ele forma um ângulo alfa ali, que é um ângulo central, o ângulo inscrito tem que ser metade. E aí, com isso, a gente tem que esse ponto O é construído da seguinte maneira. Tu pega o primeiro centro de rotação, pega a metade do ângulo, alfa sobre 2,
pega o segundo centro de rotação, pega a metade do ângulo, beta sobre 2, e olha a interseção. Esse cara vai ser o centro da composição de rotação, tá certo? Desculpa se eu falei aqui meio apressado, mas é porque eu queria realmente fazer um problema aqui para mostrar para vocês o poder dessa técnica, tá certo? O poder dessa técnica, porque a gente vai resolver agora um problema, que é esse exemplo 6 aqui, que é o Teorema de Napoleão, tá certo? E o que é que diz o Teorema de Napoleão? Opa, vou até clicar aqui, para depois escrever aqui no grupo. Aí, ó, o Teorema de Napoleão diz o seguinte: vamos construir triângulos equiláteros externamente sobre os lados de um triângulo arbitrário ABC, ou seja, o ABC não precisa ser equilátero, tá? Não precisa ser equilátero. Então, você beta aqui A, B e C, e aí o que é que você faz? Você constrói triângulos equiláteros aqui, ok? Você vai construir triângulos equiláteros aqui. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai pegar os centros desses triângulos equiláteros, certo? Enfim, né? Aí, sei lá, vamos chamar esse centro aqui de O1, O2 e O3, né? O2 e O3. E aí, eu quero provar que esses centros, eu sei que eles determinam um triângulo, mas esse triângulo ele vai ser equilátero, né? E vocês devem estar se perguntando, pô, esse Napoleão foi aquele cara que foi político, conquistou lá uma parte da Europa, foi ele mesmo, cara, ele mesmo, assim, pra você ver como, enfim, né, até os políticos de hoje, o negócio tá decadente, né, antigamente, político ainda era intelectual, cara, hoje em dia, meu Deus do céu. Mas falaram que, quer dizer, pelo que me contaram, não foi ele que provou, ele só descobriu. Mas, cara, tu imagina o presidente descobrindo alguma coisa na matemática? Não, tudo bem. Mas é porque eu acho que a primeira prova disso foi com complexos, e aí na época dele não tinha ainda. Não tinha, então. Acho que foi isso agora. Eu acho, não sei, as histórias são muito desencontradas, né? Há quem diga que, na verdade, quem deu a prova foi não, Laplace não, cara, o Jacobi. Foi o Jacobi, mas assim, por algum motivo o Jacobi quis chamar esse teorema de Napoleão, né? Eu acho que talvez o Jacobi, porque antigamente tinha uma mania muito grande de querer resolver tudo por analítica. Antigamente não, né? Eu acho que até hoje assim, o pessoal quer meter tudo por analítica e tal. Às vezes os caras fazem demonstrações penosas, contas gigantescas, e dava certo, né? Mas, assim, parece até que teve um teorema lá, eu acho que foi a Rainha Elizabeth II que provou uma relação métrica do triângulo retângulo, fazendo geometria analítica e umas 10 páginas de conta. Enfim, tem umas histórias bizarras, cara, que se conta da matemática, que eu não sei se cairia numa cadeira de história da matemática, mas com certeza cairia na cadeira boatos de matemática, né? Pois né? A Elizabeth I, quer dizer, né? A Elizabeth I. Aí, assim, se é verdade ou não, eu não sei, cara, mas o fato é que a gente não vai se até essas demonstrações feias, porque o negócio aqui é plano, tá ligado? E aí, a grande pergunta que vem é o seguinte, poxa, como é que esse cara ele vai virar um triângulo equilátero, assim, certo? Mas a pergunta que você deve fazer é outra, certo? É o seguinte, poxa, esses centros, qual é a grande propriedade, certo? A propriedade que eles têm de interessante aqui é que eles são equidistantes aqui, né? Embora não necessariamente todos iguais entre si, mas eles formam aqui um ângulo de 120 graus, certo? 120 graus e 120 graus aqui, beleza? E aí, o que acontece? Poxa, vamos interpretar a coisa da seguinte maneira. Você tem um ponto aqui, esse cara aqui, ele tem medida igual a essa e fez um ângulo alfa. Isso aqui nada mais é do que uma rotação de centro, sei lá, x aqui,
e ângulo alfa, né? Ângulo alfa, ok? Mas a galera antes também tinha uma base massa. Cara. Pois é, né? Infelizmente, mas se não tivermos, pelo menos vamos atrás, né? Esses eventos assim eu procuro não pensar muito nisso, que eu gosto de pensar o que a gente pode fazer no hoje, aqui e agora. Enfim, então, um triângulo isósceles assim, você pode vê-lo como uma rotação. Então, vou considerar as seguintes rotações, tá? Então, considere as rotações, ok? Então, quais vão ser as rotações? As rotações. Aí, a primeira rotação, ela vai ser centro O1 e ângulo 120 graus, no sentido anti-horário, ok? Então, a primeira rotação vai ser essa daqui. Essa aqui seria a rotação 1. E a rotação 2 seria ângulo 120 graus também no sentido anti-horário, mas com centro O2. Então, rotação 2, centro O2, que ângulo 120 graus também no sentido anti-horário, ok? E aí, o que é que nós vamos fazer? A gente vai pegar uma terceira rotação, R3, de centro O3 e ângulo 120 graus também no sentido anti-horário, certo? Anti-horário. Então, a gente sabe que o R2, eu vou compor o R1 com o R2, tá? Vou aplicar primeiro a rotação 1, depois uma rotação, vou chamar essa transformação aqui de R, uma rotação, ok? De 120 mais 120 graus igual a 240 graus, né? No sentido anti-horário, ok? E aí, sentido anti-horário é a mesma coisa que 120 graus no sentido horário, tá? E centro O, tá certo? E centro O. Mas a pergunta é, quem é O? Tá? Quem é O? E aí, o que é que nós vamos fazer? Primeira coisa, você percebe que o ponto A, ele é levado no ponto C, através da primeira rotação. Então, você pegou o A aqui, ó, e levou no ponto C. Levou para cá. Agora, do ponto C, você vai levá-lo no ponto B. Então, você leva aqui no ponto B com a rotação 2, certo? Então, isso significa que o A, ele é levado no B através da composição das rotações. Só que o B, né, se você for pegar aqui no sentido anti-horário, certo? O B é levado no A através da terceira rotação. Então, isso significa que a rotação 3 é a inversa, né, da rotação 1. Da rotação composta, quer dizer, são inversas. E aí, como o centro é preservado, a gente vai acabar tendo que o O é igual ao O3. Certo? Então, o centro da rotação, que é a rotação composta, é o terceiro centro. Tá certo? Só que, o que é que nós vamos fazer? Por outro lado, nós vamos fazer o seguinte. Certo? Então, por outro lado, como é que a gente construía o centro de rotação? Você pegava o segmento, certo? Que, sei lá, tá aqui o O1, o O2, né? Então, sei lá, o O1 aqui a gente tem uma rotação de um ângulo alfa e o O2 a gente tem uma rotação de um ângulo beta, né? No caso, o ângulo alfa é 120, o ângulo beta é 120. Aí o que é que a gente faz? A gente pega, para poder construir o centro de rotação, um cara aqui, seria a interseção, né? O O seria a interseção desses caras, de modo que esse cara aqui seria 60 graus e esse aqui seria 60 graus, né? Já que o 60 é o alfa sobre 2 e aqui é o beta sobre 2. Então, esse O é igual ao O3. Mas, poxa, esse triângulo aqui, né? Por composição de rotação,
a gente vai acabar tendo e essa figurinha aqui, que no fim das contas, né, por toda a argumentação que a gente viu, isso aqui é o O1, O2, O3 e dois ângulos de 60 graus, então isso significa que é equilátero. E aí acabou, né? Então, Caralho, pode... cara. já acabou. Pô, com complexo você morre fazendo conta. Sim! É por isso que eu deixei isso aqui pro grande finale. Rapaz, brabo nessa demonstração, velho. Eu queria ter dito que fui eu que eu consegui essa demonstração, mas essa demonstração aí não é minha, mas com certeza é uma arte, velho, a ser apreciada, cara. Tipo, cara, depois de sair, eu olhei assim, meu irmão, eu tenho que aprender esse bagulho de transformação geométrica, rotação, homotetia, composição e tal. Aí passei a me aprofundar bastante nisso aqui, né? Quem são? Pois é, solução sucesso, né? Sucesso mesmo. Que vem. Ô, professor, Opa! o material tá muito bom. Você poderia botar, tipo, em algum canal que a gente possa acessar esse material aí, sei lá. Cara, é o Fábio ou o Odesse tá falando? Não, Agora é não. o Fábio. Aí é o Pedro. Tá, é o Pedro, né? Disponibiliza aí pra gente por nada. Eu tenho um material, isso aqui eu ministrei num treinamento de Olimpíadas, que tem demonstração, alguns exercícios complementares e tudo. Eu vou pedir pro Odécio me mandar um WhatsApp pedindo para eu mandar esse PDF. Aí ele poderia encaminhar aí para vocês, né? Ele poderia encaminhar para vocês aí. A gente está fazendo agora, Davi, uma página na internet mesmo, né? E aí, para finalizar, a gente vai colocar esses materiais, tá? Mas a gente tem 2 WhatsApp com... a gente tem 2 porque um lotou, aí a gente teve que criar um segundo de professores. E aí a gente tá crescendo em termos de quantidade, Sim. a galera participando, etc. Então a gente tem no YouTube também, esses vídeos ficam disponíveis. E aí tu manda o material e a gente disponibiliza pra galera de boa. Beleza. Aí o bom desse material é porque tem outros problemas. Aqui eu falei por cima e tal, mas tem um texto mais explicativo e tal, então eu digo que vale muito a pena a leitura, beleza? E é isso, tá, galera? Assim, então espero que vocês tenham gostado bastante aí dessa apresentação, né? Escolher essas questões a dedo, assim, porque são questões que mostram o quão as transformações geométricas transformam a matemática em arte, assim, tá entendendo? E é isso aí, beleza, galera? É isso aí. Beleza, show, muito bom, assim, é espetacular, a gente agradece muito aqui do GPMAC, tá muito Valeu. mais, assim, a gente fica todo mundo empolgado, querendo ficar mais, a gente tá dando 8 horas aí, mais de 30 pessoas ainda. Pois é. Isso mesmo, a galera se empolga mesmo, a galera fica muitos elogios aí, tu pode olhar aí no... As evidências tem jeito. Aí a galera aí, tá doida, é muito massa. E aí a galera se empolga, olha, muito legal, e esse túmulo de ensino fantástico, a gente fica muito feliz por você ter aceitado nosso convite, né? Pô, rapaz, é um prazer, cara. É muito legal, e esse assunto que tu trouxe é uma coisa que eu tenho um interesse em particular, eu não tenho terminal profilático, eu fiz boa parte, quase toda, estava na dissertação, e aí eu estava trabalhando sobre as transformações do R2 em algumas figuras tridimensionais, né? Sim, A gente tinha que usar aí o R2 para transformar ele em cilindro, a garrafa de Klein, e algumas coisas aí que usava essa ideia muito massa, assim, surreal. E o que é legal é que é um negócio que parece fumado, mas quando você para refletir bem direitinho, você vê que, caramba, e não é que deveria ser assim mesmo, tá entendendo? Você vê que as coisas se encaixam, cara. A natureza, sei lá, acho que Deus faz o mundo perfeito, assim, pra tudo se encaixar direitinho, assim. É fascinante, velho, é fascinante, cara. E eu lembro que eu até juntava com a álgebra linear, estrutura algébrica, porque a gente trabalhava com os grupos também, é um negócio bem... A galera que quer estudar sobre isso, tem muita coisa para juntar aí dentro dessa estrutura, viu? Eu só mostrei a pontinha da pontinha do iceberg. Muito legal, é muito massa. E aí, novamente, muito obrigado. Todo mundo ficava mais do que contente, mais do que feliz. Eu sou um entusiasta de Olimpíada, quem me conhece sabe, eu gosto muito.
Tenho lutado muito aí com a BMF na escola, mostrando para os alunos da rede pública que eles também podem, que eles também têm como fazer, né? E a gente precisa muito disso na rede estadual de ensino, essa força de Olimpíada, a gente precisa muito, porque a Olimpíada ela mostra mais do que aquela coisa metódica, aquela coisa que o aluno acaba aprendendo de forma. Cara, se eu te disser que, assim, antes de conhecer a Olimpíada, meu irmão, eu era uma merda em matemática, bicho. Porque, assim, toda prova eu errava conta, era desatento, não conseguia decorar as coisas, aí pronto, cara. Aí, assim, você tem uma ideia, no meu tipo de colégio, o pessoal achava que eu tinha mais talento. Adivinha pra quê? Pra ser goleiro de futebol. Olha aí, goleiro. Assim, eu até jogo bem no gol e tal. Na linha eu sou negação, mas, cara, quando eu descobri o que era matemática de verdade, inclusive eu conto isso na série Como Torneio Campeão, tá lá no canal, velho, eu olhei assim, cara, isso não é matemática não, velho. Isso sim é matemática, né? Quando eu vi a peça do homem que calculava. Aí desde então, meu irmão, eu tenho mergulhado de cabeça e até hoje, cara, tô aí nessa navegando aí nas águas matemáticas, né? É muito legal. E a gente... É bom que tem mais gente aí, muita gente aí que estava assistindo hoje, muita gente jovem, muita gente aí buscando também o seu momento de dar continuidade. E que bacana que você é um cara brilhante na matemática, virou professor de matemática. Eu gosto demais disso. Né? Davi, eu gosto mais. É missão, né, cara? A gente é legal demais. Usar. É legal demais. É porque a galera, que às vezes eu conheço muita gente boa em matemática e acaba... É tão bom, cara, tão talentoso, mas aí vai pra outra área, ele fica um pouco receioso de entrar nesse mundo de ser professor. Não era fique não, viu? Acaba quando é um professor que corre atrás, que é bom, tem espaço pra ele, tem espaço pra todo mundo aí, tem pra galera que estuda, né, que quer fazer a coisa legal. Quando o cara é apaixonado, né, as coisas não servem de outra maneira que o espaço, quando não aparece, ele é criado, tá entendendo? É isso mesmo. Isso que é mais invocado, sabe? Porque eu digo isso pela questão da Olimpíada, assim, né? Porque eu comecei a estudar e tal, assim, eu nem conhecia tanta gente, mas aos poucos fui influenciando um ou outro, tal, e aí, assim, quando eu já tava percebendo, assim, a galera já tá empolgada com isso aqui também e tal, até na época, enfim, hoje é a minha esposa, né? Mas na época a minha amiga, ela também começou a pensar em fazer a Olimpíada de Matemática também, se divertir com as outras, até que ela fez economia, se graduou em economia, assim. E, assim, cara, é legal, cara, como as coisas vão florescendo. É como se você planta uma semente, nasce uma árvore que vai invadindo, assim, né? Obrigado novamente, Davi. A gente fica muito contente, muito feliz pela tua presença. Quero agradecer em nome do Grupo GPMAC. Você está convidado a participar de outros momentos. A gente tem aí uns planos pensando já em oficinas, pensando em construções de oficinas. Tudo certo aí. Se conseguir encaixar, porque... Às vezes minha vida é tão corrida, cara, mas eu tento arrumar um tempinho. Acho que vai ser um prazer. Muito contente. Aí a gente está agora vendo com o professor Jorge, não sei se o professor Jorge conseguiu ficar aqui, que ele estava... Deixa eu ver se o professor Jorge está aqui. Não, acho que não, acho que ele deu uma saída. A gente também tem a possibilidade de conseguir um local lá na UFC para a gente poder instalar o grupo de pesquisa. E aí lá na UFC fazer algumas oficinas, ver alguns projetos. Claro que a um certo longo prazo, não é agora, a gente ainda está no momento de aulas online, de pandemia, mas tem muitas estruturas, muitas ideias aí para o GPMAC, e aí se sinta convidado, a gente tem o seu contato, a gente vai lhe perturbar algumas vezes ainda, tá? Muito legal. Rapaz, que mandando mensagem no WhatsApp, insistir e tal, você chega lá, né? Eu também sei disso, pô, eu também insisti muito nos problemas, o negócio vai assim. Né? Vai dar certo, a gente vai insistir bastante e aí vai ter outros projetos juntos aí, tá certo? A gente já agradece novamente, muito obrigado, tenho certeza que todos adoraram, os comentários são 100% aí. Rapaz, muito obrigado novamente. Aí a gente vai disponibilizar para ti o vídeo, né? Você puder também dar no GPMAC, para ti, no teu canal, pode pegar algumas partes, não sei, você deve ser um editor de mão cheia já no canal. Obrigado novamente, aí pode dar seus últimos... Bom, queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, né? Como falei, é sempre um prazer estar aqui, disponibilizar, né? Passar minha experiência, assim, não porque eu sou um fodão e tal, mas porque eu sei justamente que é com esforço, com dedicação que você chega longe, porque eu sei que eu não tenho nada especial, né? A única coisa que eu tenho é a garra e a paixão pela matemática, que é o que vocês têm também, né?
Então, por isso que eu gosto de vir aqui justamente para poder mostrar que vocês também podem, enfim, ter essas ideias massas, chegar longe, tá? É só vocês acreditarem no seu próprio taco, na sua determinação. E é isso aí, tá, pessoal? Então, uma boa noite aí para todo mundo, né? E mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Amanhã, só para lembrar, tem o Samuel, hein, galera? Mesmo horário. Samuel é brabo, meu irmão. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, pessoal.